Olá, que bom ter você aqui com a gente na nossa análise a fundo. A gente pega, sabe, aquele monte de informação, decisões, artigos e traz o essencial para você de um jeito, assim, direto e interessante. Hoje, o foco é o informativo 1146 do STF, o Supremo Tribunal Federal. Temos três temas quentes aqui. Primeiro, as regras de investigação de acidentes aéreos, o CIPAER. Depois, aquela questão, né? Definir transgressão militar por decreto. E para fechar, a polêmica das tais emendas PIX. Preparados? Então vamos lá. Começando pela ADI 5667. A grande questão era: as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre a investigação do CIPAER, elas são constitucionais. Porque o foco delas é prevenir, né? Mas e a investigação criminal? Como conciliar as duas coisas? Não dá um choque aí? Essa é a tensão, né? O Simpaer e segue uma lógica internacional da Convenção de Chicago. O objetivo número 1 é segurança de voo, prevenir futuros acidentes. E para isso, a confidencialidade é chave, sabe? Para que pilotos, controladores, todo mundo se sintam à vontade para contar o que aconteceu, sem medo de ser punido logo de cara. Isso ajuda muito a entender as causas. Faz sentido. Aí o STF validou as regras do código, sim, os artigos 88C, 88D e outros. Eles entendem que essa prioridade na prevenção é constitucional. Aquela história de o Simpaer chegar primeiro nos destroços, por exemplo, é por uma questão técnica. Eles têm a expertise para coletar aquele tipo específico de dado aeronáutico. Tá, mas e a investigação criminal? Fica impedida? Não impede. Esse é o ponto. As conclusões do CIPAE, elas são baseadas em probabilidade, não em certeza jurídica, sabe? Elas não servem direto como prova num processo. Para usar essas informações fora da prevenção, precisa de ordem judicial. É um uso restrito. Então, a investigação criminal, a do Ministério Público, elas podem acontecer. A lei só organiza o fluxo e protege essa coleta de dados para a segurança. Entendi. Então, o STF viu um equilíbrio aí, né? Entre garantir a segurança de voo e permitir outras apurações quando necessário. Ok. Mudando de área, mas ainda falando de regras específicas, vamos para o recurso extraordinário 603.116. Este virou o tema 703 de repercussão geral. A dúvida era sobre disciplina militar. Um decreto, tipo o Regulamento Disciplinar do Exército, pode detalhar o que é transgressão e qual a punição. Ou precisaria de lei formal do Congresso, por causa do princípio da reserva legal lá da Constituição. Exato, a reserva legal. Mas aqui o STF fez uma distinção que é bem importante e já consolidada. Para crimes militares, sim, precisa de lei em sentido estrito, é a reserva legal absoluta. Não tem conversa. Mas para as transgressões disciplinares, que são, tipo assim, infrações administrativas ligadas à hierarquia, à disciplina, aí a corte entende que cabe a reserva legal relativa. Reserva legal relativo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a lei principal, no caso o Estatuto dos Militares, pode estabelecer as linhas gerais, os princípios, sabe? E aí uma norma inferior, como um decreto, pode detalhar e especificar essas condutas e as sanções correspondentes. O STF confirmou que o artigo 47 do Estatuto, que prevê essa possibilidade de regulamentação, foi recebido pela Constituição de 88. Então, o decreto não inovou criando algo do nada. Ele só especificou o que a lei já autorizava. Ah, ok. Clareou. E fixaram uma tese para isso, né? Sim, a tese ficou bem clara. O artigo 47 da Lei número 6.880 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo válidos, por conseguinte, os incisos I4 e 5º do art. 24 do Decreto número 4.346/02, os quais não implicam ofensa ao princípio da reserva legal. Direto ao ponto. Válido o detalhamento por decreto nesse caso. Bom, agora chegamos no assunto que, nossa, deu muito o que falar. As emendas PIX. O STF analisou umas ADIs aí, 7.688, 7.695, 7.697 e confirmou uma liminar que suspendeu ou colocou um monte de condição para executar essas transferências para os estados e municípios. Qual era o grande problema ali? O que estava pegando? Olha, o X da questão foi a falta de transparência e de rastreabilidade desse dinheiro.
A Constituição, lá no artigo 163-A, exige que a execução do orçamento tenha instrumentos claros de planejamento, controle. E no caso dessas emendas PIX, o que se percebeu foi um mecanismo que permitiu mandar o dinheiro sem um plano de trabalho bem definido antes, sem clareza de onde ia parar, sem controle efetivo. Isso é um risco gigante para o dinheiro público, né? Risco de desvio, de mau uso. Lembrou um pouco aquela discussão do orçamento secreto, essa questão da transparência. Então, o STF não proibiu as emendas em si, mas deu uma organizada na coisa, um freio de arrumação. Tem que cadastrar um plano de trabalho na plataforma da União, dizer o que vai ser feito, quanto vai custar. E, claro, essas transferências ficam sujeitas a controle, tanto interno quanto externo, como qualquer verba pública. O STF suspendeu novas liberações até que o Legislativo e o Executivo definam regras mais claras. Mas teve exceção. Teve. Eles abriram exceção para obras que já estavam em andamento ou para situações de calamidade pública, mas mesmo assim com condições, com mais controle. Entendi. Então foi um ajuste para garantir que o dinheiro público, mesmo vindo de emenda parlamentar, siga as regras básicas de transparência e controle que a Constituição manda. Necessário, né? Ufa! Então passamos pela investigação de acidentes aéreos, pela disciplina militar e pelo controle das emendas parlamentares. 3 decisões bem importantes do STF. Pois é. E mostram bem esse trabalho constante do judiciário, né? De tentar harmonizar princípios que às vezes parecem puxar para lá dos opostos. Segurança versus investigação. Especificidade militar versus legalidade. Poder do parlamento versus controle do dinheiro público. Exato. São tensões inerentes ao direito e o STF acaba tendo que fazer essa ponderação fina. Com certeza. Valeu demais por acompanhar a gente nesta análise a fundo. Nos veremos no próximo bloco. Olá. Realmente, o informativo 1146 do STF veio bem recheado. Vamos seguir aqui nossa análise, né? Continuando de onde paramos. Pois é, bastante coisa. Vamos lá. Temos mais 3 decisões importantes para hoje. Sim. Agora a gente entra nos temas que, olha, mostram bem aquela tensão clássica União versus Estado, sabe? Sempre um ponto delicado, né? Exato. Primeiro, um caso do Rio Grande do Sul sobre comércio exterior, de pneus usados. Depois, Mato Grosso do Sul, direito do consumidor em fatura de internet. Ah, lembro desses. E para fechar o bloco, de novo Rio Grande do Sul, com regras de prescrição na execução penal. Certo. 3 temas bem diferentes, mas com esse fundo comum da repartição de competências. Isso. Então, vamos começar a desenrolar isso aí. Começando pela ADI 3801, lá do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Pneus usados importados. A situação era o seguinte. Tinha uma lei gaúcha que tentava criar umas exceções, umas brechas, na proibição de vender pneu usado importado. Sim, ela exigia umas contrapartidas ambientais, né? Uma tentativa de equilibrar as coisas. Parecia uma ideia com foco local, ambiental, mas acabou esbarrando na esfera federal, né? Sim, como foi o problema central. Exatamente. O Supremo, ele foi direto ao ponto. Declarou a lei estadual inconstitucional. E a razão principal? Violação de competência. A Constituição é clara, né? Legislar sobre comércio exterior é interestadual, isso é competência privativa da União. Ponto. Mesmo que o Estado tivesse uma boa intenção ambiental? Mesmo assim. Já existe uma norma federal que proíbe essa importação justamente para proteger a saúde e o meio ambiente em nível nacional. O Estado não pode, por conta própria, criar exceções. Entendi. Precisaria de uma autorização federal específica, então. Isso, uma lei complementar federal autorizando. Como não tinha, a lei estadual não se sustenta. Faz sentido. E o que é interessante aqui é essa tensão, né? De um lado, proteger o meio ambiente é dever de todo mundo. União, estados, municípios. Sim, está na Constituição. Mas do outro lado, tem a regra clara de quem manda em quê, de quem legisla sobre o quê. O STF basicamente reforçou que a norma federal mais restritiva e baseada na precaução prevalece nesse caso. Fica bem claro como essa competência federal para comércio exterior acaba, digamos,
travando certas iniciativas estaduais, mesmo as bem intencionadas para o meio ambiente. É um limite importante do nosso federalismo. Mudando um pouco de assunto, mas ainda nessa linha de conflito de competência, vamos para a ADI 7416, do Mato Grosso do Sul. Certo, a da internet. Uma lei mal obrigou as operadoras de internet pós-paga a detalhar na fatura a velocidade média diária que foi entregue. Parece ótimo para o consumidor, né? Sim, parece super útil. Mas a dúvida era, será que isso invadiu a área de telecomunicações, que é a competência federal? Boa pergunta. Mas, nesse caso, olha só, a decisão do STF foi diferente. A lei estadual foi considerada constitucional, válida. Ah, é? E por quê? Qual foi a justificativa? O Supremo entendeu que a lei não estava, digamos, mexendo no serviço de telecomunicações em si. A regulação técnica, as regras do setor, isso continua com a União, com a Anatel. Então, onde a lei estadual se encaixou? Direito do consumidor. O STF viu a lei como uma norma de proteção ao consumidor, especificamente sobre o direito à informação. E aí, nesse campo, os estados têm competência concorrente com a União, né? Podem legislar também. Entendi. O foco foi na relação de consumo, na transparência. Exatamente. É para dar ferramenta para o consumidor verificar se está recebendo o que contratou pelo que está pagando. O STF disse que isso não atrapalha a regulação federal do setor. Interessante essa distinção. Mostra que os estados podem atuar na defesa do consumidor, mesmo em áreas reguladas pela União, desde que não invadam o núcleo duro da regulação federal. É um bom exemplo dessa competência concorrente na prática. Legal. Agora vamos para o nosso último caso deste bloco. ADI 4.979. De volta ao Rio Grande do Sul. Sim, execução penal. Dessa vez foi um decreto estadual que tentou estabelecer prazos próprios de prescrição para apurar falta disciplinar de presos. Falta grave, por exemplo. Matéria delicada. Qual foi o problema que o STF viu aí? De novo, competência. Exatamente. Mais uma vez, invasão de competência da União. O STF derrubou essa norma do Decreto Gaúcho. E o fundamento? O argumento é que definir regras de prescrição ligadas à execução da pena, isso mexe com o direito penal e processual penal. E a Constituição diz que só a União pode legislar sobre isso. É competência privativa dela. Mas a falta disciplinar não é algo mais administrativo dentro do presídio? Até tem um aspecto administrativo, mas a apuração de uma falta grave impacta diretamente a execução da pena, né? Pode impedir a progressão de regime, por exemplo. Isso dá a ela uma natureza penal, processual penal. Entendi. Tem consequência direta no cumprimento da pena definida pela Justiça. Isso. E, por isso, só a União pode legislar sobre a prescrição dessas faltas. Analogia, o menor prazo prescricional previsto no Código Penal. Que seria de quanto tempo? Atualmente, 3 anos. É a solução que o Judiciário encontrou para preencher essa lacuna da Lei de Execução Penal. Mas reforça, criar uma regra própria para isso, só a União. Bem claro. 3 casos que ilustram bem essas disputas de competência no nosso sistema. Sem dúvida. Mostram como o STF vai delimitando os espaços de cada ente federativo. E assim a gente fecha mais essa análise do informativo 1146. Foi denso, mas importante. Com certeza. Nos veremos no próximo bloco para continuar explorando as decisões do STF. Curtiu essa análise? Deixe seu like e, claro, inscreva-se para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima. Oi, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aqui do Juris 360 Lab. Hoje a gente mergulha no informativo 1146 do STF. Vamos dar uma olhada em 3 julgados importantes do plenário, focando no essencial para quem quer se manter atualizado, né? Isso aí, temas relevantes para o dia a dia. Exato. Olha só, a gente vai cobrir, primeiro, aquela questão da necessidade ou não de advogado logo de cara na ação de alimentos, a ADPF 591. Depois, a isenção de ICMS para pessoas com deficiência comprarem carro lá no Espírito Santo e a treta com o Confaz na ADI 3495. E por último, e aqui a gente vai um pouquinho mais a fundo, a cobrança de ICMS por substituição tributária, o ICMS-ST, e o diferencial de alíquota, o DIFAL, para empresas do Simples Nacional. Essa é a ADI 6030. Temas bem variados, né? Ação de alimentos, tributário. Sim.
Vamos começar então pela ADPF 591, a questão dos alimentos. A Lei de Alimentos, lá de 68, permite que a pessoa entre com a ação sem advogado na primeira audiência. Isso é... Como que o STF viu isso? É constitucional? O STF disse que sim, que é compatível com a Constituição. O principal argumento, assim, foi garantir o acesso à justiça, né? O direito fundamental lá do artigo 5º e também a urgência da coisa. Alimentos têm a ver com dignidade, com a vida, então precisa ser rápido. Certo, a urgência é clara. E o tribunal reconheceu que essa formalidade de ter advogado pode ser, digamos, flexibilizada em alguns procedimentos especiais como esse. É quase uma medida para garantir um mínimo ali, de forma rápida. Mas aí não fica frágil a defesa da pessoa se ela está sozinha na audiência inicial? Então, essa é uma preocupação válida. Mas a própria lei já tem uma saída para isso, né? O artigo 2º, parágrafo 3º, diz que se a pessoa chegar lá sem advogado, o juiz tem que nomear um na hora, um defensor dativo. Ah, então a dispensa é só para dar entrada, digamos assim. Exatamente. É para iniciar o processo, para não barrar o pedido urgente por falta de advogado naquele primeiro momento. Depois, a assistência jurídica está garantida. Busca-se um equilíbrio, né? Agilidade com defesa. Entendi. Faz sentido esse equilíbrio. Bom, vamos seguir então para a isenção de ICMS no Espírito Santo, a ADI 3.495. A briga era sobre uma lei do Estado versus as regras do CONFAS, aquele Conselho dos Secretários de Fazenda, né? Isso mesmo. E o STF, no fim das contas, validou a isenção. Só que tem um detalhe interessante aí. Qual? A lei original do Espírito Santo, uma lei complementar de 2004, ela realmente extrapolava o que o convênio do CONFAS permitia na época. Então ela nasceu com um problema. Nasceu. Só que depois vieram outras leis estaduais, em 2013 e 2017, que foram ajustando essa isenção. Elas alinharam a regra do Espírito Santo com um novo convênio do CONFAS, o 38 de 2012, que já autorizava a isenção nesses moldes. Ah, então o Estado corrigiu o rumo depois, se adequando ao que o CONFAS já permitia. Precisamente. O STF entendeu que, como hoje a isenção está de acordo com um convênio válido, aquele vício inicial foi superado. A exigência da Constituição, de ter autorização do CONFAS para dar isenção de ICMS, está cumprida agora. Entendi. E além da questão formal, teve algum outro ponto? Sim, o tribunal também reforçou que esses benefícios fiscais para pessoas com deficiência são importantes, são instrumentos legítimos para promover a inclusão social, o que também está na Constituição. Legal. Bom, chegamos então na ADI 6030, que a gente separou para olhar com mais calma. Empresas do Simples Nacional, elas têm que pagar o ICMS-ST e o DIFAL fora daquele pagamento unificado mensal. Isso não vai contra a ideia de tratamento mais simples e favorecido para elas? Olha, essa é a pergunta central, né? E a resposta do STF foi que essa cobrança separada é constitucional, sim. Não fere o regime do Simples. Mas como assim? A ideia do Simples não é justamente juntar tudo num pagamento só para facilitar a vida da pequena empresa? A ideia geral é essa. Só que o ponto-chave, segundo o STF, está na própria lei que criou o Simples, a Lei Complementar 123 de 2006. Ela mesma já diz com todas as letras, lá no artigo 13, que o ICMS nessas situações específicas, que são a substituição tributária, a antecipação e o diferencial de alíquota, esse ICMS não entra no cálculo do Simples. Ele tem que ser pago por fora mesmo. Puxa, então a exceção já estava prevista desde o início. Exatamente. Foi uma escolha do legislador, provavelmente por causa da complexidade que é o ICMS, né? Especialmente essa parte de substituição tributária e as diferenças entre estados. São mecanismos que os estados usam muito para arrecadar. Mas não soa um pouco contraditório? Você cria um regime para simplificar, mas mantém essas complexidades do ICMS por fora. É uma tensão que existe, sim. Mas o STF também argumentou que aderir ao Simples é uma opção da empresa, é facultativo. Ninguém é obrigado. E ao optar, a empresa estaria concordando com o pacote todo, as vantagens e também essas regras específicas, essas desvantagens, digamos assim. Não dá para querer só a parte boa, ou criar um regime misto, sabe? Ou é simples com essas regras, ou é o regime normal. Entendi o ponto da opção. Mas e aquela proteção constitucional, o tratamento diferenciado e favorecido para micro e pequena empresa? Isso não é violado? O tribunal ponderou sobre isso. A conclusão foi que essa garantia da Constituição
não impede que a lei complementar, que regula o Simples, faça essa distinção por ICMS-ST e para o DIFAL. A simplificação do Simples é ampla, mas não absoluta a ponto de ignorar mecanismos importantes da tributação estadual. Certo. Então, mesmo com o tratamento favorecido, essa cobrança específica do ICMS foi considerada válida. Exato. A sistemática foi mantida. Bom, então vamos recapitular rapidinho. Primeiro, pode sim começar a ação de alimentos sem advogado na audiência inicial, para garantir acesso rápido à justiça, mas depois tem que ter assistência. Correto. Segundo, a isenção de ICMS para pessoa com deficiência no Espírito Santo está valendo, porque mesmo que a lei original tivesse problema, ela foi ajustada depois para ficar de acordo com o convênio do CONFAS. Perfeito. E terceiro, e esse foi o ponto mais denso, a cobrança do ICMS-ST e do DIFAL, separadamente do Simples Nacional, é constitucional. A própria lei do Simples já previa isso, e a adesão ao regime é opcional, o que inclui aceitar essa regra. Isso. E pensando nesses 3 casos juntos, surge uma reflexão interessante, né? Sobre como o direito está sempre buscando um equilíbrio. Por um lado, a gente vê o esforço para simplificar as coisas, como na ação de alimentos ou no próprio Simples. Mas, por outro lado, essa simplificação esbarra em complexidades que não dá para ignorar. Tipo as regras do ICMS interestadual. Exato. Ou na necessidade de garantir outros valores, como proteger quem é vulnerável, garantir justiça fiscal entre os estados ou até a própria saúde financeira do sistema tributário. Fica a pergunta, né? Como que a gente pode continuar buscando simplificar sem sacrificar a justiça e a funcionalidade que cada situação exige? É um ponto fundamental para a gente continuar pensando mesmo. Ótima reflexão. Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradecemos muito a companhia de quem nos acompanhou nesta análise do informativo 1146 aqui no Júris 360 Lab. Até a próxima.